O Evangelho de Mateus foi escrito mais ou menos, né, entre 78 e 80. Vamos entender o mundo da época que Mateus escreveu? Jesus começou o seu ministério no ano 30, Jesus morreu e ressuscitou 33. Então se passaram 47 anos em que o ministério a igreja começando, as viagens missionárias de Paulo já tinham acontecido, existia uma crise enorme, porque existia o sincretismo religioso, as primeiras pessoas que se converteram eram judeus, que se tornaram cristãos, e tiveram extrema dificuldade em romper com a tradição. Uma coisa é a nacionalidade, ok? Então as festas judaicas é da nação. Páscoa não tem nada a ver com religião, a princípio, né? Então as festas que eles realizavam. Então esse pessoal que é judeu veio e entrou no cristianismo. Começou uma bagunça porque eles começaram a impor que quem se convertesse cristão tinha que fazer a circuncisão, mas isso era vinculado ao judaísmo. Não era um pacto de Abraão com Deus, da nação de Abraão, não era do cristão. Isso foi uma crise naquela época. Então a circuncisão, o que eu faço com a guarda da lei? Guardo a lei? Ignoro a lei? Eu posso matar? Eu posso roubar? Eu posso adulterar? Não. Ok? Então Jesus, no Sermão do Monte, no Evangelho de Mateus, que ele foi espetacular nessa coletânea, Jesus disse: eu não vim revogar a lei, eu vim dar a ela o seu verdadeiro sentido. Por quê? No Monte Sinai, quando Deus deu os 10 mandamentos a Moisés, Jesus é Deus. Foi ele quem deu os 10 mandamentos. Então, quando estava escrito na tábua, não matarás, não adulterarás, ele sabia o que tinha por trás disso, o seu verdadeiro sentido e o seu significado. Então, Mateus foi escrito também em hebraico, para poder o seu leitor entender. E por que, pastor Pedrão, que o senhor diz, né, ou os teólogos dizem que este evangelho foi escrito para os judeus? Porque é o único evangelho, ele, por 73 vezes, ele faz citação ao Antigo Testamento. 42 citações diretas. Assim como diz Jeremias, assim como diz o profeta Isaías, assim como está escrito. E outras citações que existem, que você deve ter lido, de repente ele diz, assim como está escrito, e ele conta uma história, se você der um Google naquele texto, você não vai encontrar ele na Bíblia. Por quê? As pessoas daquela época estudavam os comentários dos rabinos. Paulo foi ensinado nos comentários dos rabinos e não necessariamente na lei diretamente, nas escrituras diretamente. Então, em muitos casos, eles citam os comentários rabínicos. Eles fazem essa citação dos comentários rabínicos. Fala, deu ruim aí? Então ele faz a citação dos comentários rabínicos, por isso que não é um versículo, mas é vinculado a um versículo. Mateus então teve essa preocupação. No ano 78 e 80, a igreja estava se consolidando, o que vale, o que não vale, o que pode, o que não pode, e existiam os judeus que não aceitavam Jesus como Messias. A voz corrente da época, que registra no Evangelho, foi que as pessoas deram dinheiro. Guarda ficou no túmulo de Jesus, orientação romana, também por causa dos os líderes religiosos judaicos, ficaram com medo que as pessoas roubassem o corpo de Jesus. Então eles colocaram uma corrente e eles botaram um selo, né? E quando chega lá, a pedra tinha sido removida, o cadeado quebrado e Jesus não estava. Quando os soldados foram falar, porque eles seriam mortos por causa da perda de um preso, de um morto, uma responsabilidade deles, se eles matassem os caras, não tinha história. Então a Bíblia diz que deram dinheiro para ele e falou assim, digam que roubaram o corpo dele. Ok? E essa é uma voz corrente até o dia de hoje dos judeus.
Ok? Por isso que Paulo diz, Jesus apareceu para mais de 500 pessoas, apareceu para não sei quem, apareceu para Tiago, seu irmão, e vai defender essa tese. Então, ele escreve focado no público judeu, por isso que o seu livro começa com a genealogia judaica. A genealogia de Lucas vai a Adão. Adão gerou Sete, Sete gerou ele, e vai subindo. A de Mateus, não, ele começa com Abraão, o pai da nação judaica. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá, Judá gerou Perez, Perez, e vai descendo até chegar em José, casado com Maria, mãe de Jesus, porque José não foi pai biológico. Olha a preocupação do autor, né? Ou seja, ele poderia dizer, José é pai de Jesus. Não, José é casado com Maria, né? Mãe de Jesus. Então ele deixa isso muito claro. Então ele começa na genealogia mostrando a Davi, mostrando a tribo de Judá e Abraão, dizendo para o povo o seguinte, galera, atenção, ele é o Messias que nós estamos esperando. Aquele que nós estávamos esperando é ele. Ele cumpriu todas as profecias. E ele defende essa tese e prova. Ele pega e diz, está escrito, de tu, Belém Efrata, a do jumentinho, né? Então, para que se cumprisse as escrituras, entraria montado no jumento. Detalhe. Então, é um espetáculo aqui, o Evangelho de Mateus. E só para você entender, dos 4 evangelhos, qual foi o evangelho mais lido pela igreja e pelos crentes da época? Mateus. Mateus foi o mais lido. Por isso que ele ocupa a posição de primeiro evangelho na Bíblia que você tem hoje. Ok? Então, Mateus, ele era o mais lido naquela ocasião, né? Então, os escritores cristãos do primeiro século, Atanásio, Eusébio de Cesareia, Policarpo, dentre outros, eles então liam sempre o Evangelho de Mateus. 1/3 do Evangelho de Mateus, do capítulo 21 ao capítulo 28, é dedicado a Jesus chegando em Jerusalém. Uma coisa você precisa entender. Os 3 evangelhos, chamados de sinóticos, chamados evangelhos escritos sobre a mesma ótica, né? Ou seja, no mesmo foco, na mesma ação, no mesmo sentido, Marcos foi o primeiro e ele foi usado como material de consulta para Mateus. Mateus é Levi. Quando você leu Mateus, está escrito lá, Levi, que era publicano, coletor de impostos, é Mateus, é a variação do nome do grego para o hebraico, ok? Então, Mateus é Levi, ele era coletor de impostos, publicano, era uma pessoa odiada, ok? Então, ele cobrava impostos, ele tinha que bater uma cota para Roma e o que ele pegasse a mais era dele. Então, era uma pessoa que tinha uma vida boa, confortável. Jesus, ele era coletor de impostos na cidade de Cafarnaum. Então chega Jesus, passa por ele, a mesa está lá, dinheiro, contabilidade, pagou, não pagou, está devendo. E Jesus falou, vem e segue-me. Ele largou a mesa, ele largou o concurso, ele largou o status, ele largou a profissão e foi seguir Jesus. Então nós estamos aqui, Mateus foi testemunha ocular dos feitos que aconteceram. Ele nos deu um grande presente nessa sua questão de organizar as suas ideias, que o Sermão do Monte é compreendido em Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Alguns teólogos dizem que é a coletânea de sermões que Jesus pregou em momentos variados. Por quê? Porque Lucas tem o Sermão do Monte espalhado no seu livro. Então ele cita aqui, é Sermão do Monte, aqui é Sermão do Monte, não está junto. E Mateus colocou, capítulo 5, 6, 7. Particularmente, eu acho que foi num tiro só. Ok? Porque se ouvir Jesus, devia ser agradabilíssimo. Diz que ele está falando por horas, 5.000 pessoas sentadas ouvindo. Então ele teve que dizer para a galera, gente, vai embora. Ok? Então eu não vejo dificuldade nenhuma dele estar ensinando da forma como ele ensinou no Sermão do Monte. Então o Sermão do Monte é brilhante. É brilhante.
É um resumo de toda a Bíblia. Ele começa com as 8 beatitudes, ou seja, as bem-aventuranças, são 8. Bem-aventurados humildes, bem-aventurados pobres de espírito, bem-aventurados pacificadores. Então ele vai na contramão da sociedade. Jesus foi um cara polêmico, porque um rabino só poderia falar em nome dos seus mestres. E todo rabino, para criar uma doutrina, ele tinha que ter o aval dos seus 2 mestres. Então, nunca um rabino poderia chegar, vir aqui ao público, se eu fosse um rabino e fosse trazer uma palavra a vocês. Eu não posso falar em meu nome, porque eu não sou ninguém. Eu sou discípulo do pastor Pedro Capella e do pastor Ari Veloso. Então eu falo, assim como o pastor Pedro Capella, o pastor Ari Veloso falou, eu também vos digo. E aí vem o meu ensinamento. E Jesus, no Sermão do Monte, vai na contramão. Ele disse, ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Isso gerou uma crise. Porque fala assim, na autoridade de quem que ele fala? Como é que ele fala, não está embasado? Quem foi o mestre desse cara? Essa foi a crise. Porque Jesus veio de Nazaré. Nazaré não tem história de nenhum teólogo, estudioso, profeta que seja. Antigo Testamento, uma vila, 500 moradores. E Jesus fala assim, como é que ele tem esse conhecimento? Aos 12 anos, ele está ensinando no templo. Né? E os mestres ficavam impactados com o ensinamento dele. É interessante porque ele quer provar no seu livro que Jesus tem mais autoridade do que Moisés. O público dele não é judeu? Moisés foi o fundador da religião judaica. Foi Moisés que deu os 10 mandamentos. Foi Moisés. E aí ele está mostrando que Moisés é gente boa, mas é inferior a Jesus, que é o Messias, o Filho de Deus. É muito interessante que você vê também o material exclusivo de Mateus. Pastor Pedrão, aonde eu encontro a história dos reis magos? Só em Mateus. A estrela que veio só em Mateus, ok? Aonde você encontra a chacina de Herodes, que mandou matar as crianças? Só em Mateus. A fuga de Jesus para o Egito, José, Maria e Jesus, por causa dessa chacina. Depois o retorno deles do Egito também é material exclusivo, né? O convite aos cansados, as parábolas do joio e do trigo, mostrando que um fazendeiro foi plantar, comprou sementes boas, plantou semente boa, o inimigo veio e plantou sementes ruins. No dia seguinte as pessoas chegaram e falaram, mestre, o senhor só plantou semente boa, mas tem joio no meio, o senhor quer que a gente tire? Ele falou, não, deixa, porque no dia da colheita nós vamos separar o joio do trigo. Sabe que Jesus está ensinando? Que onde Deus bota um cristão, o diabo planta um chifrudo, um rabudo lá, um miserável desse aí, né? O filho de uma vaca, bota esse doido lá. Entendeu? Ele planta. Então, assim, você vê, botou semente boa. Então, onde tem crente, tem não crente, dizendo que é crente. Ok? Isso é um absurdo. E é o que mais tem. E aí, o próprio Evangelho de Mateus vai dizer, pelo fruto conhecereis. Árvore boa não pode produzir fruto ruim. Então, o cara diz que é crente, mas o que ele fala mostra que não é. A forma como ele vive mostra que não é. A gente tem visto aí, por exemplo, às vezes coisas que têm acontecido com o pastor, eu não estou por dentro do bafafá que está acontecendo numa igreja aí no Brasil, vou citar um nome por uma questão de ética, né? Bola de neve. E aí está dando rolo, eu recebi, vou até ler para me inteirar, né? Vou até ler para me inteirar, assim, porque eu só preciso ficar a par, né? Mas a igreja veio, sei lá, conselho, não sei como funciona, porque o cara é dono da igreja. Ok? É dono, não é igreja batista. Aqui batista não tem dono, né? Então ali tem dono. Então assim, aí ficou, etc. Tem agressão, batia na mulher. Então isso é uma das acusações. Eu não estou aqui para julgar e nem para dizer nada, né? Mas eu fico triste porque eu falo assim, o diabo levou mais um. Levou mais um. E com ele vai levar um monte de gente. Entendeu? Que acreditou nele, aí derrubou ele, aí vai cair um monte de gente. Por quê? Porque está olhando para o homem. Não está olhando além do homem. Por isso que Paulo fala, eu olho para Jesus, o autor e consumador da fé. Não olho para a pessoa.
pessoa é falha, né? E pode acontecer esse tipo de coisa. Então, o joio do trigo, do tesouro, da pérola, da rede, o imposto no templo, dai a César o que é de César, é material exclusivo de Mateus. Você não vai encontrar isso em outro evangelho. Alguns teólogos separam em 5 discursos de Jesus o evangelho de Mateus, que você pode encontrar isso bem colocado, né? Ali, porque Jesus ele vai encerrando cada uma das suas partes, né? Então, terminando, dizendo assim, então Jesus, dizendo isso, foi para outro lugar. Você tem o Sermão do Monte muito bem definido e você tem o sermão escatológico de Jesus muito bem escrito. Mateus capítulo 24, 25, final dos tempos. Então surgirão falsos mestres, falsos pastores, falsos apóstolos, que, se possível, enganariam até os que estão no caminho. O amor de muitos esfriará. Então ele vai dando como seria a questão do final dos tempos. Então, o chamado sermão escatológico, que foi pregado no Monte das Oliveiras por Jesus, né? Ou seja, ensinando os seus discípulos. A gente vai falar hoje sobre o Evangelho de Mateus, e a ideia central de Mateus é o seguinte, presta atenção, ele é o Messias. Pode acreditar, ele é o Filho de Deus, ele é a promessa de Deus, ele é aquele que nós estamos esperando, ele é a verdade, o caminho, a verdade, a vida, é ele é o Messias. E essa é a tese que Mateus vai defender no curso do seu livro. A primeira declaração de que Jesus é o Messias foi dada pelo diabo, ok? Quando endemoniado se ajoelha diante dele, na cidade de Cafarnaum, também na cidade de Gadara, dependendo do evangelho, e aí o endemoniado chega, o que tenho eu contigo, filho do Deus Altíssimo? Os discípulos demoraram para fazer uma declaração dessa, né? A declaração acontece da boca do apóstolo Pedro em Mateus capítulo 16, quando ele então pega... Eles estão numa cidade chamada Cesareia de Filipe, que foi construída por Herodes, né? Herodes Filipe, que construiu homenagem a César, por isso Cesareia, né? Então é uma cidade que tem uma montanha muito grande, uma rocha enorme, é a nascente do Rio Jordão naquele lugar, e tem encrustado na rocha, tinham 23 templos pagãos, sendo que o templo maior era o deus Pan, né? Pan é tudo, né? Então, Deus está em todas as coisas, está na natureza, está no passarinho, está em tudo que é canto, Deus está em todas as coisas. Então, e ali naquele local, Jesus faz uma pergunta aos discípulos. Ele pergunta a eles, o que o povo está dizendo que eu sou? E aí, Jesus foi para a região de Cesareia tal, e falou assim, quem que as pessoas dizem que eu sou? Eles responderam, alguns dizem que o senhor é João Batista, outros dizem que o senhor é Elias, e outros que o senhor é Jeremias, ou algum profeta. Então, note aqui nesse texto a dificuldade das pessoas em entender que Jesus era o Messias. Por quê, Pedrão? Porque eles tinham uma expectativa. Sabe quando você cria fantasia na sua cabeça, da sua esposa, do seu marido, a minha mulher vai ser assim, o meu marido vai ser, e você casa com um sapo achando que ele vai virar príncipe e não vira, vai continuar sendo um sapo? Entendeu? Pode beijar, vai continuar sendo um sapo. E aquela moça que você achou que era uma princesa, não é aquilo tudo, não é a Branca de Neve que você pensou no conto de fada. Então, eles acharam o seguinte, o Messias que vai chegar vai ser um combo de Moisés, Davi, Abraão, vai ser um combo. Esse cara vai ser um guerreiro, vai ser um grande líder. Se Moisés mandou 10 pragas no Egito, esse cara vai mandar 20 em cima do Império de Roma. E ele vai nos libertar do jugo dos romanos, e não uma libertação espiritual. Essa era a expectativa deles, de que ele viesse um rei com mão forte, como foi Davi, derrotou pessoas, derrotou Golias, então eles acharam que Jesus fosse um guerreiro, né? E não o que foi, o Deus encarnado, ou seja, pregando o amor, a paz, o perdão. É aqui que ele fala no Sermão do Monte, que nós devemos amar os inimigos, porque ele falou assim, amar quem te faz o bem, qualquer um ama. Agora, amar quem te faz o mal, perdoar a quem não é para qualquer um, é uma virtude divina.
Por isso que Jesus veio colocar as pedras nos seus devidos lugares. E aí a galera pensando, o povo está perdido. Eles perceberam que o Senhor é diferente. Mas alguns dizem que o Senhor é Isaías, é Jeremias, é profeta, é Elias, é João Batista. E aí ele vira e fala assim, e vocês? Quem vocês dizem que sou? Em outro evangelho, ele pergunta diretamente para Pedro. Se não me falha a memória, o evangelho de Marcos. E você, Pedro? Quem eu sou, né? Aqui ele diz que perguntou aos discípulos. E Simão Pedro respondeu, o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. É a primeira declaração de um seguidor de Jesus declarando que ele era o Messias, o Filho de Deus. A palavra Messias vem do hebraico Meshiá, né? Que dá a palavra no grego Christos. Christos é Messias, ou seja, aquele que é prometido, aquele que é esperado. E aí Jesus, em função dessa declaração, diz, Pedro, sobre esta pedra, no grego, Petros, Petra, sobre esta sua afirmação, essa sua declaração de que eu sou o Messias, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A palavra igreja é citada 3 vezes no Evangelho de Mateus. É citada em outro evangelho? Não. Só no Evangelho de Mateus. É citado 3 vezes a palavra eclesia. E eu queria orar com você, porque Deus tem projetos para a sua vida, Ele tem plano para você, e talvez você ainda não consegue entender na sua plenitude verdadeiramente quem Jesus é. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus é muito mais do que um cara maneiro. Jesus é muito mais do que um cara que é um resolvedor de problemas. Ele é Deus, Filho de Deus, Deus encarnado. É um Deus que vem ao encontro da humanidade. Isso não existe na história, nem na mitologia. É um Deus que vem ao encontro do homem para resgatá-lo e levar de volta para Deus.